Bem-vindo à oitava videoaula do curso em Linguagem de Programação C. Nessa oitava videoaula iremos tratar sobre strings. Bem, antes de começar a falar de strings, devemos saber que, como a maioria das linguagens de programação, cada uma tem uma limitação. Apesar de C conseguir manipular facilmente os tipos de dados como char, double, float, etc., a string já é um pouco diferente, porque nele não existe esse tipo de dado, string em si. O que acontece é que criamos um vetor de caracteres e ele se passa por uma string. Como inicialmente temos, podemos criar um vetor de caracteres de pelo menos três formas diferentes. Uma delas é eu declarando um tipo, que no caso seria o char, o nome da variável, por exemplo, nome, o tamanho, digamos 8, por exemplo, e podemos colocar aqui o que é os elementos desse vetor de caracteres, por exemplo, Gilberto. Também podemos declarar o vetor como char, nome, 8, char nome 8. Peraí, 8, 8 fica entre os colchetes e colocamos assim, onde cada posição vai ser equivalente a um dos seus caracteres. Por aí em diante. A terceira forma de utilizar o vetor é colocar, por exemplo, char nome 3 agora já. 5 aqui. Aqui char 2. Não, nesse caso não iremos iniciar o tamanho dele. E colocamos, por exemplo, assim. Ah, André. No primeiro caso, como no terceiro caso, temos uma carga automática do valor do vetor. Ou seja, no primeiro caso, além de iniciar, dizemos qual é o tamanho do vetor, iniciamos também com seus elementos. Já no segundo caso, não, a gente só fala quais são os elementos do vetor. No entanto, a linguagem C consegue entender qual é o tamanho do vetor em si só pelos elementos que estão contidos nele, que nesse caso são 5, onde cada uma letra desse é um elemento diferente no seu vetor. Bem, existem algumas funções para leitura e escrita de strings. Uma delas, como você já deve conhecer, ter visto algumas vezes na videoaula, é o printf, onde é possível pegar e imprimir algumas strings apenas com no caso a gente usa o porcentagem %s, onde a gente pega e imprime apenas o vetor que a gente quer. No caso, bora imprimir nome 3 para apagar esses outros aqui. Bem, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um char com vetor de nome 3, estou inserindo os elementos dele e no momento eu vou pegar, vou imprimir ele aqui. Bora dar F11 para ver. André, como podemos ver, ele pegou e imprimiu exatamente o vetor completo. Já a função de leitura dele é o scanf, onde basicamente ele é muito parecido com o printf, só tem uma pequena diferença. Bora citar aqui um exemplo, bora usar esse mesmo nome 3, bora dizer que o tamanho dele vai ser um 6, por exemplo. Bora apagar a carga inicial dele. O scanf a gente usa também as duas aspas, porcentagem S, porque a gente está dizendo que vai inserir uma string e não um carácter como a gente inseria antes. A gente usa também a vírgula. Aí agora a gente coloca esse ezinho comercial antes do nome da variável, que no caso vai ser nome da variável não, nome do vetor, que no caso é nome 3. A gente criou aqui nosso vetor, nosso vetorzinho de char. A gente pediu para o usuário inserir. Depois que ele inserir, ele vai pegar, vai printar exatamente aqui. Vamos tentar agora. Bem,
Como podemos ver, o console aqui fica esperando alguma entrada do usuário. Bora botar mesmo a entrada André. Quando colocamos a entrada, digitamos e salva em algum local na memória e depois digita ele, imprime. No nosso caso, mostra para a gente ver. Existe também uma biblioteca que trata apenas sobre strings, que é a string.h. Nela existem várias funções, como função de leitura, de função de manipulação, como concatenação, substring, pegar uma string no tamanho X ao tamanho Y. No entanto, não iremos tratar nessa videoaula, porque senão ia ficar uma videoaula um pouco maior. Bora só mostrar algumas coisas. Além do scanf e do printf, existe a função gets e a versão puts, onde ela serve basicamente como o scanf e o printf. A função gets, por exemplo, permite colocar na variável que recebe todos os caracteres introduzidos pelo utilizador. Ao contrário do scanf, essa função não está limitada à leitura de uma única palavra. No caso, o scanf a gente podia ler apenas uma palavra por vez. Já no gets não. Podemos ler mais de uma palavra por vez. No caso, duas, três. Bora tentar fazer aqui um exemplo. Bora pegar aqui, apagar. Vou botar aqui gets. Aí já criamos o nosso vetorzinho aqui, que está de 6. A gente pega, coloca o nome da variável, que no caso é nome 3. E agora só precisamos introduzir o nome completo dele. Bora aumentar um pouquinho aqui o nosso tamanho do vetor para a gente introduzir um nome um pouco maior. Bora ver o nome, por exemplo, André da Silva. Pronto, como vemos, a gente digitou André da Silva e pegou, salvou as três palavras, no caso, as três strings que estão delimitadas pelo espaço. No coisa, se a gente tentasse fazer isso com scanf, bora ver o que ia dar. Porcentagem S, resumo comercial, nunca devemos esquecer dele, pois se esquecermos ele não vai ler ou pode dar até algum erro na compilação. Quer dizer, vai dar um erro na compilação ou na sua execução do programa, normalmente dá na compilação. Bora lá. André da Silva. Como podemos ver, utilizando a função scanf, ao digitar o espaço, ela corta a palavra, ou seja, ela só pega a palavra antes do espaço, no caso, André. Ela não consegue salvar depois esse André da Silva. No entanto, já a função gets, bora descomentar ela aqui, a função gets, ela consegue pegar completamente, mesmo botando uma infinidade de espaços. André da Silva, espaço, espaço, 5, por exemplo. Ele vai pegar completamente todo. Ele vai pegar, ignorar, digamos, esse espaço. Bem, agora também temos a versão puts, onde ela tem basicamente a função de imprimir. Como a get é muito parecida com o scanf, a única função é essa diferença, a função puts já é para imprimir. Bem, a função puts permite unicamente a escrita de string, no caso escrever na tela, no nosso console, sejam elas constantes ou estejam armazenadas em variáveis. Um aspecto que devemos prestar atenção na escrita da string é que a função puts faz uma quebra de linha. Bora ver como é isso assim. Vai pegar aqui a função puts, onde a gente vai passar a nossa variável, que no caso vai ser nome 3. Aqui temos deixar a função gets por enquanto, que é para pegar o coisa. Bora deixar essa função puts aqui embaixo do printf. Não, bora deixar o printf comentado e bora ver o que vai dar. Aqui F11. De novo com o nosso André da Silva. Conseguimos ver que tem uma quebra de linha aqui. Tem um espaço. Já se fizermos só com printf e não com puts, não iremos ver essa parte.
André da Silva. Podemos perceber que essa linhazinha aqui delimitando está bem encostada. No caso, o puts é basicamente como se ele tivesse com um barra N aqui. Ele está pegando, além de pegar o nome, ele pega quebra. Quando ele termina de digitar o que ele precisa, ele quebra essa linha. André da Silva. Pronto, agora conseguimos ver. É como se tivesse esse barra N, que serve unicamente para quebrar a linha. Bem, eu falei aí já da função do get, do puts, da semelhança e diferença dele com o printf e o scanf. Agora, algumas funçõezinhas que são, no caso, uma das principais funções de manipulação de string. A primeira seria a strlen, que é basicamente o que? É uma função que faz que devolve um número de caracteres dentro da string. Nosso material de apoio tem ela descrita exatamente, só que ela não está sendo usada em nenhuma biblioteca, que é no caso essa biblioteca que eu falei aqui. Essa biblioteca é muito importante quando iremos trabalhar com strings, porque ela já tem várias funções prontas e fica mais de fácil acesso, em vez de termos que criarmos na mão. Deixa eu botar aqui biblioteca de strings. Em vez de termos que criar na mão a de leitura, de concatenação e por aí vai, ela já tem todas elas prontas, só precisando utilizar. Podemos encontrar em vários sites elas. Eu vou deixar no vídeo alguns links falando sobre sobre essa biblioteca de string para dar um pouco mais de apoio. Nosso material tem falando um pouco sobre a função, essa função em si, strlen, tem falando sobre a strdeck que apaga todas as ocorrências do caráter ch na string. Existem outras funções também que são bem muito utilizadas, como a de concatenação. A substring é muito utilizada quando queremos saber, por exemplo, só a primeira letra do nome da pessoa, ou quando queremos saber o sobrenome, se tem mais de um sobrenome ou mais de um, se são sobrenomes parecidos. Conseguimos pegar só com a substring. E essa biblioteca auxilia muito, essa string.h. Bem, a nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.